Vai. Olha aí, você sabia que executar serviços sem autorização ou prévio, né? Você que está aí, orçamento, prévio orçamento, é prática abusiva contra o consumidor. Este é o nosso tema de hoje. Elton René já está aqui, tudo bom? Elegante. Tudo bem, querido? Você tá sempre elegante aí, acompanhando na beca, você, né? É caro, viu, acompanhar você, viu? É caro. É caro, aí. Parece que estamos combinando, né? Você tá chique, viu? Acompanhando a minha amiga Marília. Pois é. Estão parecidas as cores, né, hoje? Então, mas essa energia boa. Existem alguns tipos de comuns, assim, de práticas abusivas. Hoje em dia, quais são as mais comuns, Elton René? Fala antes o que é prática abusiva, depois você fala os tipos. Prática abusiva é todo comportamento que pode trazer lesão ao consumidor, né? Lesão no sentido econômico, evidentemente, né? E moral também, né? Práticas abusivas, ela está prevista no Código de Defesa do Consumidor e muitas pessoas até perguntam assim, quantas práticas abusivas nós temos no mercado? São inúmeras. Inúmeras. São várias. Até porque no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, ele especifica algumas, né? Ele lista algumas, ele lista em torno de 14 práticas abusivas, porém, é uma norma aberta. Isso quer dizer o seguinte, que novas práticas podem acontecer no mercado, novas situações podem ocorrer e pode sim trazer um prejuízo para o consumidor. Com certeza, né? Quais são as mais comuns? Vamos citar pelo menos algumas. Vou dizer uma. Entrega de cartão de crédito sem a sua solicitação é uma prática abusiva. Elevar preço de produto sem a devida justificativa. De repente você tem o produto. Preço ele é livre no mercado. Preço de qualquer produto é livre no mercado. Mas de repente é o que acontece muito, por exemplo, com combustíveis. Você vê a briga dos PROCONs junto com os combustíveis, porque de repente eleva a 5%, 10%. Sem justa causa, o que foi que aconteceu para você aumentar assim? Porque você está aumentando a sua margem de lucro. O que é que está acontecendo? Então, tudo isso é considerado prática abusiva. Entregar produtos sem a sua solicitação, né, no geral, né? Vender produto na feitura de oferecimento de outro produto, que é considerado venda casada, é uma prática abusiva. Então, são várias práticas abusivas que acontecem no mercado. Agora, o legislador, ao editar o Código de Defesa do Consumidor, ele deixou essa norma aberta. Isso quer dizer, como eu falei agora há pouco tempo, que novas práticas podem surgir. Com o advento da própria internet, com as vendas online, as vendas virtuais, isso sim pode trazer outras práticas abusivas e pode trazer lesão para o bolso, principalmente do consumidor. Isso aí, viu? Vamos deixar aqui o nosso WhatsApp aberto. Se você está sofrendo com práticas abusivas, mande pra gente aqui o nosso WhatsApp 981457570, tá? A gente sabe que muitas empresas, né, muitos estabelecimentos, né, fazem esse tipo de coisa, né? Eu acho que, vamos dizer, quase a maioria faz esse tipo de coisa, gente. A gente vê muito, muito mesmo, né? E aí, como fazer? A gente denuncia, como que a gente pode fazer para a gente estar também se resguardando? Marília, antes de tudo, é importante que se diga que, como eu falei agora há pouco tempo, a prática abusiva ela é comportamental, né? Claro que ela está especificada no código, alguns exemplos, mas é um comportamento de alguns comerciantes, de alguns fornecedores, tendo em vista essa massificação do mercado consumerista, né? Então, muitas das vezes você não consegue nem chegar até a ponta na reclamação junto ao órgão de defesa do consumidor, porque são inúmeros casos e isso acontece de forma, digamos assim, massiva também, né? Então, o consumidor às vezes fica meio que perdido. Mas o consumidor não precisa ser um técnico na área para saber que ele está sendo lesado de alguma forma. Então, quando ele chega numa loja e, de repente, não existe uma placa informativa sobre a questão de preço, sobre a questão da informação de juros, daquele cartão de crédito que ele vai pagar, ali já é considerado uma prática abusiva, né? Você chega num restaurante, uma prática abusiva que acontecia muito em João Pessoa, hoje não acontece nem tanto, mas se você não tomar cuidado, via outra pode acontecer, que é quando você chega e o garçom entrega aquele famoso couvé. Não é o couvé artístico, não, é o couvé, que é aquele cestinho que de repente vinha pães, vinha alguma coisinha, alguma salada, algum patê junto, pronto, aí no final das contas ele cobra por aquilo dali. Você solicitou? Não, você não solicitou. É verdade. Mas pode ver que parou mais isso aí, não tinha tanto, mas tinha muito. Você chegar em qualquer restaurante, principalmente granfinão aí, já colocava o couvé e já colocava na sua conta. Então, você terminava pagando. A gente achava até que era um brinde, né?
Mas olha que interessante, no artigo 39, ele pode ser considerado brinde mesmo. Sim. Até porque você não solicitou. Exato. Se você não solicitou... Se você não solicita, você dá... como se fosse um é gratuito, é uma amostra grátis, né? Tá dando ali um coverzinho, né? É um mimo. É um mimo. Mas o que é que acontece? No final das contas, o consumidor, no final das contas, ia pagar junto com o seu prato principal. E, francamente, o governo não era tão barato assim. Então, você só ia ver no final das contas. E muitas das vezes, nós, como consumidores, nós ficamos constrangidos. Tá sendo cobrado e você fica meio que... Você vai bater boca com o garçom, vai bater boca com o dono do estabelecimento. Não, aí você termina pagando, né? Certeza, então, muitas vezes a pessoa se aproveita disso. Isso mesmo. Vamos embora, tem pergunta aqui no nosso telão, bora lá. Bora ver. Bom dia, existem práticas abusivas dentro de condomínios em relação a aluguéis e vendas de casas? São situações bem distintas, né? São situações bem distintas, né? Condomínios, aluguel de casas, tal, venda. Porque a questão do condomínio, sim, existe lei específica para isso. Mas com relação a abusos no campo, com certeza deve haver, né? Mas vamos lá. Entre o condomínio e a empresa que o condomínio contratou para cuidar dos interesses dele como consumidor final. Pode existir práticas abusivas? Pode, né? Aquilo que eu lhe falei, enviar qualquer produto ou serviço sem prévia solicitação, sem orçamento prévio também para que o consumidor, no caso o condomínio, venha avaliar se aquilo dali vai ser benéfico para ele, rentalmente falando. Então, são várias as situações, né, que pode se enquadrar nessa questão da prática abusiva. Por isso que ela é uma norma aberta e depende da interpretação do usuário. É a questão também da ligação, né? A gente recebe muitas ligações de empresas de telecomunicações. A gente sabe que tem inúmeras, o tempo todo ligando. Isso também pode ser considerado uma prática abusiva? Pode. E além de ser prática abusiva, pode tornar o juízo do consumidor, né? Saco, gente. É um saco. Existe. Você às vezes já tem aquela empresa, eu até quando ligam pra mim, falo, minha gente, vocês não tem no sistema que eu já sou cadastrado na sua empresa. Acontece. A minha empresa é essa que já tá aí. Pra que eu quero outro pacote? Não quero, eu quero o meu mesmo. Tá tudo certo. Se eu quiser, eu vou lá na empresa e falo com eles. Olha, quero mudar, enfim. Mas o pessoal é muito chato. Eles ligam sem parar. Hoje tem um número que a gente já sabe que a gente nem atende mais. Mas eles ligam de outros números. Isso, e você fica, e agora? Será que é quem? Pois é. E acaba que... Às vezes a gente atende, porque vai que pode ser uma ligação de outra pessoa, né? Ligando de outro telefone, enfim. Mas... Tem mais uma pergunta aí, com relação Tem mais alguma? Mas Marília. Já, tem mais alguma pergunta aí, já? Bora botar mais uma? Com relação a essa ligação, eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir. Existe um site, né, o consumidor que está nos assistindo, ele pode digitar no site, Não Perturbe, ele faz um Google, né, como já está na moda, você coloca lá no navegador, Não Perturbe. E lá esse site, ele é ligado à Anatel e vinculado ao governo federal. A Senacom. Esse Não Perturbe, ele serve para que o consumidor, ele cadastrar, você consumidor, cadastrar o seu número. Você cadastra o seu número nesse banco de dados e as empresas elas são obrigadas a não ligarem para esses números que são cadastrados. Então você pode cadastrar até 3 números. Faça isso, porque isso é vinculado à lei federal e pode funcionar em favor dos consumidores. Agora, claro, ligação de cobrança não vai parar de acontecer. Mas de oferecimento de produtos e serviços de forma abusiva, com certeza já vai dar uma aliviada. O problema é que eles não ligam só de 1, 2, 3 números, né? Mas exatamente a estratégia é diferente. Você cadastra o seu número. Então, é o seu número que é cadastrado no banco de dados. Compreende? Entendi. Então, você pode cadastrar... A gente cadastra o nosso número, sei lá, o número de alguém da família. Isso, você pode cadastrar até 3 números seus, para que qualquer empresa que for ligar, ela sabe que não pode ligar para o seu número. Então, é uma boa pedida. Vamos lá, mais uma, só para a gente finalizar aqui rapidinho, que hoje a gente está com o tempo corrido. Bom dia, essa lei 11.504, 2019, dos estacionamentos em shopping. Está em vigor ainda? E aí? Infelizmente, não. Nessa lei... 20 minutinhos de tolerância não tem mais? Pois é, essa questão da tolerância, ela tá muito inserida na prática do mercado, né? Na própria operação do fornecedor.
ele não é uma obrigação por lei. Ele, na realidade, é um atrativo que o fornecedor pode ter junto com o seu consumidor. Isso vale muito de empresa para empresa, de fornecedor para fornecedor, e da empatia que ele tem com o consumidor. Porque o consumidor que vai até um shopping, ele tem 15 minutos de tolerância, muitas das vezes ele passa dessa tolerância, ele não está nem aí. Ele vai, mas ele tem aquele atrativo, ele se sente atraído, ele pode comprar um sorvete, ele pode fazer alguma... Ele tem os 15 minutos. Exato, ele tem os 15 minutos. Passou, né, paciência, exato, né? Então assim, ele fica confortável, mas ele tem aqueles 15 minutos que atraiu ele. Então, de certa forma, isso poderia ser considerado um atrativo para o consumidor, mas infelizmente o nosso empresariado ainda tem a visão ainda cega, praticamente cega nesse sentido. Essa lei, ela entrou em vigor num dia, 2 dias depois ela já tinha sido suspensa pelo próprio Tribunal de Justiça aqui da Paraíba. Então, infelizmente, ela não está valendo. Gente, eu falar em estacionamento, eu vou te falar aqui, porque eu falei até no dia que aconteceu comigo. Se tu viu, eu falei até no Instagram. Para que não aconteça com outras pessoas, a gente sempre fala para que não aconteça com ninguém o que acontece com você. E aí eu fui no estacionamento de um central médico aqui, que é o ECO. E aí, fui lá, então eu vou falar, é o ECO médico, né? E aí cheguei lá, e o que aconteceu? Eu fui ao médico, tal, passei um tempo lá, quando eu saí, eu fui e paguei naquelas máquinas, gente, já, para adiantar a minha vida e já saí direto. Nos totens, né, que tem, Isso, já saí direto. Só que eu paguei, e aí eu fui atender a ligação de uma pessoa que estava me ligando, só que ele desligou, aí eu voltei a ligação, ele não atendeu, aí eu passei uma mensagem, que era o pessoal lá da academia do meu filho, que estava querendo me passar os planos e tal. E aí eu mandei uma mensagem, e depois saí. Pronto, agora eu vou embora, né? Eu não gosto de ficar dirigindo e ficar... E aí fui sair. E lá, quando você sai, você tem que esperar os carros subirem, você descer e assim vai. Quando eu desci, tinha bem uns 5 carros na minha frente. E parado lá, ó. Eu vi que estava parado, eu disse, bom, tá acontecendo alguma coisa, vou esperar, porque eu ainda estou no meu tempo. Não vou ficar me exaltando, porque eu estou tranquila, de boinha mesmo. E aí fiquei lá, acabei até desligando o carro. Vou desligar o carro, né? Porque parece que o negócio aí tá meio complicado. E demorou tanto assim? Demorou um pouquinho. Eu não sei assim quantos minutos, que eu não fiquei vendo, mas demorou alguns minutos. Acredito. E eu vou te dizer quantos. E aí o que aconteceu? Quando eu fui sair, né? Cadê que o negócio não passava? Aí o rapaz disse, ó, não tá passando não. Não tá passando não. Disse, olha, tá aqui meu comprovante, acabei de pagar agora, pouco, eu saí. Aí ele falou, peraí, deixa eu ir aqui. Ele foi lá no rapaz que fica, né, também, no que balcão. Eu sempre pago lá, nunca pago lá nesses negocinhos. Sempre pago na saída, gente. Mas nesse dia parece que é uma coisa. Aí o rapaz chegou e disse, olha, você vai ter que pagar mais R$2. Não é nem pelo dinheiro, cara. Não foi nem pelo dinheiro. Foi pelo jeito dele falar assim, olha, você vai ter que pagar mais R$2, porque você passou 9 minutos. Eu olhei pra ele e disse, como assim, Brasil? Fiquei ali na fila um tempão, esperando vocês também. Esperei os carros subirem pra poder eu descer. Depois fiquei ali um tempão, desliguei até meu carro pra esperar. E você tá me cobrando mais R$2 porque eu passei 9 minutos? Sinceramente. 9 minutos na fila, inclusive? Eu disse, tudo bem, sinceramente, beleza. Mas eu tenho que pagar mesmo? Então, paguei. Aí você tem trocado isso ou não? Troca se aí. Vire. Se vire. Ele foi lá, trocou. Aí eu fiz, e cadê meu comprovante? Aí ele, não, porque foi só pra fazer pra liberar rápido. Liberar rápido, não sei o quê. Eu disse, sim, mas aí você não vai me dar o comprovante? Não, porque você não sabe de uma coisa, eu não vou fazer nem confusão, eu vou me embora. Porque se eu ficar aqui fazendo confusão, vai ser chato. Porque, gente, a gente tá no nosso direito. Isso aí é danos morais fáceis demais. Sabe por quê, cara? Pode ser porque assim. O cara do estacionamento, ele tem que entender. Se você saiu, você não saiu e voltou e foi fazer em 9 minutos, nem dá tempo. Dá não. Porque daqui você pega o elevador, que demora que só a gota. Enfim, gente, não tem como. Então você tem que parar. Foi agora, semana passada. E aí o que acontece? Isso é prática abusiva, né? Também, porque prática abusiva. Minha gente não tem... Como você é cliente? Não, tudo bem, libera cliente. Quantas vezes você sai no shopping, tá no engarrafamento... Então é uma questão de bom senso. Você estava na fila esperando a cancela abrir. E se a pessoa viu que estava lá, não sei quem era que estava com problema, não me importa, né? Nem importa o que foi, o que é que aconteceu, se alguém estava com problema ou não, para mim... Tanto faz. E não é pelo valor, como você falou, é pelo comportamento. E outra, você nem recebe nenhum comprovante. Não, tá errado. Aí eu fiquei, depois eu saí e disse, rapaz, será que eu não peguei o comprovante? Será que ele pegou esse dinheiro? Pode, não tô julgando, mas pode ter guardado? Independente de qualquer coisa, você tinha direito a 2 situações aí. O seu próprio comprovante
E, claro, a não cobrança desse período extra, até porque você estava na cancela aguardando aquela fila sair, né, que estava tendo problema. Então, assim, como eu falei, é uma norma aberta, olha, como depende da interpretação de quem está executando. Então, é sim uma prática abusiva. E não é só nesse caso, não, entre vários casos. Vou até agregar mais uma situação. Quando você perde aquele cupomzinho do estacionamento. Muitas das vezes tem nas costas o verso que vai ser cobrado uma multa de R$100 ou de R$50 pela perda. Já aconteceu isso com você, consumidor? Já aconteceu isso comigo. Eu vejo, é prática abusiva. Você não tem que pagar esse tipo de multa, até porque está no sistema. Está no sistema lá, você vai tirar outro, não existe gente. Até isso, porque sabe a hora que você entrou. Outra prática abusiva nesse estacionamento, tanto em shoppings quanto em grandes centros comerciais. Não nos responsabilizando pelos bens ou por qualquer dano que venha acontecer com o seu veículo. Ora, se você está pagando um estacionamento para ter segurança para estacionar o seu veículo e acontece alguma coisa, ué, quem é que vai ser responsável? Vai ter que ser o consumidor? Não, o consumidor está pagando pelo serviço de segurança. É prática abusiva também. Então, o consumidor, antes de tudo, solicite sempre o comprovante. Tenha sempre um documento em mão, sempre alguma coisa que possa vincular e, evidentemente, se acontecer casos como esse de Marília, vai até o PROCON mais próximo e vai aplicar os seus direitos até na mesa da justiça. Eu sou muito tranquila, viu? Eu tô vendo. Porque se fosse outra pessoa, isso comigo que eu conheço... Agora comigo isso não me acontece. Minha gente, não era pelo dinheiro não, mas ele ia descer ali, ia dizer, minha filha, como é que é? E aí, olha... Epa! Aí depois eu só daqui, quando você me deu, comprou. Tô vendo. E assim vai, sabe por quê, gente? Tem gente que realmente faz isso. Ia ficar lá também, todo mundo aqui vai pagar. Então, eu vou ficar aqui até as horas. Pronto. Se você não liberar, eu vou fazer isso. Tem gente que faz. Realmente faz briga, barraco e tudo. Eu, como não sou muito de barraco, né? Eu fui-me embora, veio Lady. E depois eu resolvi. Depois a gente resolve o assunto depois, mas eu vou embora, viu? Mas se você tivesse o comprovante, já poderia dar... Melhor ainda. Isso, exatamente. Melhor ainda. Mas isso aí é besteira. Mas olha, vamos fazer o seguinte, eu quero agradecer a Kelton René, porque eu vou pro intervalo. Tem muita gente aí no nosso programa. Obrigada, Eltinho. Eu que agradeço sempre, mais uma vez. Até terça-feira, ó. Por favor, me sigam, @Instituto do Consumidor, tem nossa equipe lá. E também no @Elton René. Vamos lá, que eu quero ficar famoso que nem a nossa amiga Marília. Já é famoso. Vamos pro intervalo, volto já.